A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém? A paz, irmãos. Foi dito na última mensagem que nós podemos comparar a igreja com uma escola, para poder entender o papel da igreja aqui na Terra. Nessa palavra de hoje, nós vamos fazer uma outra comparação com a igreja. O que é que nós podemos comparar a igreja? Podemos também comparar a igreja com um hospital. Que tipo de pessoas vão até um hospital? Pessoas doentes, em busca de tratamento. Mas todos têm o mesmo problema? É claro que não. Algumas pessoas estão com o braço quebrado, já outras com fratura no crânio, já outras com problemas no coração, já outras estão com febre. Há inúmeras causas para uma pessoa ir no hospital. Algumas graves, outras não. Mas uma coisa é certa: todas estão doentes, todas as pessoas estão doentes, precisando de tratamento. Alguns casos são mais graves, outros mais simples, mas uma coisa é certa: o médico tem que estar pronto para tratar de todos os problemas, dos mais simples aos mais complicados e graves. É assim uma igreja. É um hospital espiritual que trata todos os tipos de enfermidades, das mais simples às mais complicadas. Você vai se sentar no banco da igreja e vai olhar para a sua direita e vai encontrar um homem honesto, trabalhador, um bom pai de família. Também vai olhar e vai ver uma boa mulher, uma boa mãe, uma boa esposa. Mas, se você olhar para a esquerda, pode até encontrar um assaltante, um traficante, até um assassino dentro da igreja. Mas, tanto aquele bom pai de família à sua direita, como aquele assassino à sua esquerda, ambos têm algo em comum. Ambos estão doentes espiritualmente. E ninguém dentro da igreja é são. São todos doentes em busca de tratamento. Somos todos pecadores. Alguns com doenças mais simples e já outros com terríveis enfermidades espirituais. Algumas pessoas já estão em tratamento há um bom tempo. Aparentemente, não vemos nenhum problema com elas. Já outras acabaram de chegar na igreja, no hospital. Imagine uma pessoa que foi atropelada. Como é que ela chega no hospital? Toda machucada, fraturas pelo corpo, roupa ensanguentada. Não é uma boa coisa de se ver. Mas depois de alguns meses de tratamento e essa pessoa recebe a alta, como você acha que ela estará saindo do hospital? Do mesmo jeito que entrou? Claro que não. Então, como você pode comparar uma pessoa que está há uma semana na igreja em tratamento com uma pessoa que já está há anos na igreja? São pessoas, mas em estados diferentes. Não olhe para as feridas de ninguém. Não olhe para os erros de ninguém. Você não sabe há quanto tempo esta pessoa está em tratamento. Você acha que duas pessoas que chegaram no hospital no mesmo dia, ambas com fratura na perna, você acha que elas ficarão curadas na mesma época e sairão do hospital no mesmo dia? O problema é o mesmo delas, mas a recuperação pode variar muito, dependendo do estado de saúde de cada pessoa. Assim também é uma igreja.
Você e seu amigo podem ter começado a frequentar a igreja no mesmo dia, mas a recuperação de ambos pode variar muito. Você pode se tornar uma pessoa melhor antes de seu amigo, ou o seu amigo se tornar uma pessoa melhor e que você em menos tempo ainda. Lembre-se, o tratamento na igreja é o mesmo, a palavra de Deus. Ela nos limpa, ela nos cura, ela nos restaura, ela nos purifica. Mas cada pessoa tem o seu próprio tempo de recuperação. Cada pessoa tem o seu próprio tempo de tratamento. Cada pessoa terá um tempo determinado para se converter. Vamos ver o exemplo de Pedro. Pedro esteve com Jesus durante 3 anos e meio, em tratamento espiritual, sim. Mas o que aconteceu com Pedro depois de 3 anos e meio? O próprio Senhor Jesus, que é o nosso médico, o maior de todos eles, que trata do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, veja o que o Senhor Jesus disse a respeito de Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele disse-lhe: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. O próprio Senhor Jesus reconheceu que Pedro ainda não estava pronto. Ele ainda não estava curado espiritualmente. Ele ainda tinha que passar por mais um pouco de tratamento ainda. Mas o interessante é que Pedro disse para Jesus: Não, eu nunca vou negar o Senhor. Eu vou te seguir até a morte. Interessante, né? O paciente sempre acha que já está curado, né? Mas quem determina se o paciente está curado não é o paciente, mas sim o médico. E Jesus, vendo que Pedro ainda estava enfermo ainda espiritualmente, diz que quando ele se converter, quer dizer, Pedro precisava ainda passar por um pouco de mais de tratamento espiritual ainda com Jesus. E o tratamento dele foi doloroso, hein? Chegou a derramar lágrimas, para você ver, irmão. Cada pessoa tem o seu tempo determinado para se converter. Pedro estava 3 anos e meio com o próprio Senhor Jesus em tratamento e ainda não estava pronto. Ele ainda não estava curado, ele ainda não estava convertido. Então, irmãos, cada pessoa tem um tempo de tratamento e nós não sabemos determinar. Por isso, se você vê que um irmão ainda está cometendo alguns erros, está tendo ainda algumas falhas, é porque ele ainda não se converteu de verdade. Ele ainda tem que passar ainda por um pouco mais de tratamento na mão de Deus, na mão de Jesus. Então, vamos pensar nisso. Cada pessoa tem um tempo determinado de tratamento. E quem vai decidir se aquela pessoa está pronta ou não, se aquela pessoa está sã ou não, é o próprio Senhor Jesus. Então, vamos deixar Deus tratar com cada pessoa e vamos procurar ajudar também essas pessoas, mostrando para elas os erros delas, mostrando para elas as falhas delas, para que ela venha enxergar. Porque Pedro achou que estava pronto. Pedro achou que já era perfeito, já era santo, era maravilhoso, mas ele ainda estava doente espiritualmente. E precisou Jesus abrir os olhos dele para ele enxergar isso. Mas ele só foi enxergar a falha dele quando o galo cantou. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos ter esse entendimento na nossa vida, que a igreja é um hospital e cada pessoa está passando para o seu próprio tratamento na mão de Deus. Por isso, vamos ter mais amor pelo nosso irmão, que ainda está falhando um pouquinho, que ainda está um pouco doente ainda. Não estou dizendo para você ser conivente com o erro, para você ser conivente com o pecado. Mas nós temos que entender que cada pessoa tem o seu próprio tempo de Deus na vida dela. Algumas pessoas ainda têm algumas falhas ainda, né? Nós temos que procurar ajudar essas pessoas a se corrigir, mas tendo amor no coração, sabendo que Deus ainda está tratando com ela. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com
todos os amados de Cristo, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Se essa palavra foi uma bênção para você, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus parentes. Vamos evangelizar. Não se esqueça também de deixar um comentário e de se inscrever no nosso canal para que você venha receber outras mensagens. O nome do nosso canal é YouTube Newton P. Melo.